Vamos lá. Vocês ainda lembram como é que estuda? Eu vou ver se eu ainda lembro como é que dá aula, tá? Vamos conversar aqui. Primeira aula de dispositivos 3. Vamos conversar, então. Nessa primeira aula, gente, então... Tá bom assim? Tá bom, então. Vamos lá. A primeira aula é aquela conversa, né, gente? Eu vou basicamente introduzir a disciplina, tentar mostrar para vocês o contexto onde dentro da engenharia elétrica que está o que a gente vai estudar aqui, qual que é a importância, e também tratar da metodologia e do plano de ensino, né? Então, basicamente, o que a gente vai conversar na primeira aula é isso, né? Fazer uma base comum aí para que a gente consiga falar a mesma língua durante o semestre aí, tá? Então, vamos lá, dispositivos 3, vamos começar com a nossa primeira aula. Primeiro eu queria conversar um pouquinho com você sobre a eletrônica em si, né? A nossa disciplina é uma das disciplinas sobre eletrônica que tem na grade de vocês, tá? Então, onde que tá, né? A eletrônica em si, a gente pode ver, assim, pelo que vocês vêm estudando, e pode separar elas basicamente em duas grandes áreas, né? A eletrônica analógica e a eletrônica digital. Tá? O que que a gente tem disso aí? A digital, tá? A eletrônica digital é aquela eletrônica que vocês aprenderam lá, portas lógicas, lógica binária, tudo o hardware em função da eletrônica digital, né? E isso ainda engloba a parte de software, né? Claro, essa parte, essa área da eletrônica, que é a eletrônica digital, ela ainda se expande e ela dá origem a toda uma outra área do conhecimento, que é a ciência da computação, né? Que daí trabalha com hardware, software, enfim, desenvolvimento de partes lógicas, né? E a outra grande ramo, digamos assim, da eletrônica é a eletrônica analógica, tá? Onde vocês já estudaram aí dentro desse contexto, daí a eletrônica 1, a eletrônica 2, né? Circuitos e dispositivos eletrônicos 1 e 2, que é focado no processamento analógico de informação, tá? E não só de informação, mas também de energia, né? Então, essa eletrônica analógica, na real, ela ainda se divide em outras duas grandes áreas, que é a eletrônica de sinal e a eletrônica de potência, tá? A eletrônica de sinal em si é aquilo que processa baixa energia, basicamente, e o sinal elétrico que a gente está trabalhando, que são formas de onda no tempo, né, de tensão e corrente, essas formas de onda, elas trazem informação, né, então é um dado, é uma resposta de um sensor, é uma medida, isso são sinais elétricos que a eletrônica de sinal trabalha, tá? Já a eletrônica de potência, ela é uma área que trabalha processamento de energia em elevados valores de energia. Então, tem grandes valores de tensão, de corrente. Então, tu está processando na eletrônica de potência quilowatts, digamos assim, né? Enquanto no sinal, tu está processando 10 volts, ali, né? Uma coisinha baixa. A grande diferença entre essas duas áreas da eletrônica aqui é basicamente a energia associada e o que tu está processando. Enquanto aqui a tensão e a corrente que tu processa, ela informa, ela traz informação, ela é um dado para ti, né? Aqui ela é energia de fato, é aquilo que vai acionar um motor, ou é aquilo que vai acionar uma carga elevada, enfim, tá? E a digital é toda aquela parte de portas lógicas, microcontroladores, softwares, enfim, tá? Como que eles se comunicam. É bem claro que, tipo, nenhuma delas existe sozinha, né? Elas existem em conjunto para processar energia. Esse que é o grande ponto, né? Isso que é a grande função da eletrônica em si, dentro da engenharia elétrica, né? O que que a eletrônica estuda, de fato? É tu transformar a energia elétrica de uma forma, de uma fonte que tu tiver, para uma forma que a tua carga exige, né? Então, tu quer acionar algum motor, tu quer acionar uma lâmpada, tu quer acionar alguma coisa. E essa coisa é a tua carga, e a tua carga, ela demanda certos formatos de tensão e corrente, né? Para dizer assim, as características que a tua carga demanda. E a eletrônica vem para fazer isso, né? Ela vai pegar a energia que tu tem num certo formato e transformar para aquele formato que a tua carga demanda. E para realizar essa transformação de energia, existe a gente pode dizer que essas três grandes áreas aqui, elas trabalham em conjunto,
tá? Então, basicamente, o que eu vou conversar aqui nos próximos slides com vocês é tentar elucidar melhor essa aplicação da eletrônica e aonde que estão as áreas do conhecimento da eletrônica dentro dessas aplicações, tá? Tudo isso com o intuito de deixar claro para vocês aonde que está o nosso objeto de estudo da disciplina, né? Que é dentro da parte da eletrônica de sinal em si, tá bom? Vamos indo. Então, um exemplo, né, um exemplo bem legal que eu gosto de trazer sempre para as disciplinas de eletrônica é a questão do carro elétrico, né? O que o carro elétrico tem partes principais e aonde que está o nosso objetivo de estudo aqui? O carro elétrico, basicamente, tem uma bateria e um motor, tá? A bateria é onde está a energia, só que a energia é fornecida para ti dentro da bateria, e no caso dos carros do Tesla, né, o soalho do carro é a tua bateria, onde basicamente é a associação das pequenas pilhas, né, do Tesla lá, mas é uma grande bateria, e essa bateria é a energia que é fornecida para ti no formato CC, tá? Seja uma energia mais baixa ou mais alta. E tu quer acionar um motor elétrico a partir dessa energia CC. Então, tu tem que transformar essa energia aqui CC numa energia CA de frequência controlada, amplitude controlada, né? Então, tu tem a energia num certo formato, né? Numa certa shape aqui, uma forma de onda para ti, e tu quer transformar ela no que a tua carga demanda, que nesse caso aqui é um motor trifásico, então tu tem que transformar em 3 fases AC lá, controladinhas. E a eletrônica que faz essa conversão aqui, no caso de um carro elétrico, a gente tem um inversor, né? Então, as 3 principais partes do motor seriam, então, a bateria, o inversor e o motor, tá? O inversor em si é um conversor, né? Um conversor eletrônico, que quem estuda essa estrutura aqui, né? É a eletrônica de potência em si. O que esse conversor está fazendo? Ele está pegando o CC e transformando em CA, basicamente, certo? É isso que é a função principal dele. O CC que vem da bateria e acionando teu motor com o trifásico, tá? Ainda nisso, que a gente tem basicamente dessa estrutura aqui, né, esse inversor que transforma DCC em CA, uma estrutura padrão, claro, não é essa figura que eu botei aqui para vocês, tá? Mas uma estrutura padrão no inversor pode ser representado, ilustrado como esse que está aqui para vocês, tá? E esses dispositivos aqui que vocês estão vendo, né, aqui que chama T1, T2, T3, isso aqui são chaves comutadas, né? Então, é semelhante ao que a gente já estudou até agora, que são os transistores, só que essa simbologia aqui é para o chamado IGBT, tá? Que é uma chave controlada semelhante ao transistor, tá? Mas para uma potência muito mais elevada. Então, esses semicondutores aqui estão trabalhando em elevada tensão e elevada corrente, tá? Porque é a energia que tu precisa para acionar o motor do carro, né? Digamos lá, quilowatts que tu tem que processar. Então, essa estrutura aqui que eu tá exemplificado para vocês e que está aqui embaixo ilustrado, isso aqui está processando elevada potência. A gente chama isso aqui de conversor de potência, ou então estágio de potência, tá? Isso aqui é um estágio de potência, que está processando alta potência da bateria e transformando numa alta potência e transformando o motor, né? Tu está manipulando energia, isso que ele está fazendo, né? Tu está dando um shape diferente para a tua energia. Mas como que esse circuito funciona, né? Tá, tu tem os teus semicondutores aqui, que são chavezinhas, enxerguem isso aqui como se fossem chavezinhas que horas estão abertas, horas estão fechadas. Tá? Mas como que essas chaves aqui funcionam? Como que esses semicondutores funcionam? Quando que ele vai fechar? Quando que ele vai abrir? Com que frequência? Com que razão cíclica? Com quem que vai gerar o sinal que vai mandar abrir e fechar essas chaves? Né? Então, o circuito de comando dessas chaves. Quem faz isso é um outro circuito chamado circuito de controle. Tá? Onde aqui na imagem, aqui embaixo, de uma figura genérica de inversor, a gente tem que o circuito de controle está sendo realizado por essa plaquinha azul aqui no meio, que geralmente é um microcontrolador, um DSP, algo nesse sentido, tá? E se a gente pensar na estrutura aqui que eu representei aqui em cima, aqui só tá a parte de potência, né? Se eu colocar uma parte de controle, eu posso mudar aquela estrutura para isso aqui, ó. Então a gente continua com os IGBTs lá, ó, que são as chaves comutadas, tá? Continua com a parte de potência aqui em cima, ó, onde entra o barramento CC e ele aciona uma carga CA. Então, a gente continua aqui em cima com a parte de potência.
E agora eu coloquei aqui embaixo para vocês uma representação do que seria a parte de controle. O que essa parte de controle faz? Ele diz para os semicondutores de potência como e quando que eles vão fechar. Basicamente, o circuito de controle, ele diz para o circuito de potência como que ele tem que operar, né? Com que frequência, com quando que as chaves fecham, quando que as chaves abrem, né? Implementar técnicas de controle. Então, o circuito de controle, ele é como se fosse o cérebro do circuito de potência, e o de potência é como se fosse os braços, né? Tu tá controlando o circuito de potência através do circuito de controle, tá? Aqui no circuito de controle, geralmente tu tem isso que eu estava falando para vocês, que é um microcontrolador, enfim, tá? Então tu tem, geralmente, em circuitos de potência eletrônica, né, que processa energia, geralmente tu tem isso que eu estou representando aqui, é um circuito de potência e um circuito de controle, tá? Indo mais a fundo nessa ideia, o circuito de controle, então, ele tem a função de dizer para o circuito de potência como que ele trabalha, beleza? Mas como que ele vai fazer isso? Para eu poder dizer se o circuito de potência está trabalhando certo ou não, ou seja, se ele está gerando a tensão que ele tinha que gerar, se a frequência de saída está certa, se a amplitude da saída está certa. Para ele saber essas coisas, para o circuito de controle saber se o que está sendo gerado é o que tinha que ser gerado, ele precisa medir a saída, certo? O meu circuito de controle, ele precisa medir, ele precisa pegar uma amostra da saída do meu conversor de potência, da saída do meu estágio de potência. Ou seja, a nossa aplicação aqui, o inversor, o circuito inversor, ele precisa saber se as fases, né, se as tensões aplicadas no motor estão corretas ou não, né, se está na frequência certa, se está na amplitude certa. O meu inversor precisa saber isso. E para ele saber isso, eu preciso medir. Ou seja, eu preciso ter um circuito de medida no meu circuito, no meu conversor. Então, de forma geral, a gente vai ter um circuito de controle no nosso conversor, no nosso sistema eletrônico, onde a função desse sistema de controle é monitorar a saída e dizer para a potência se ela está certa ou não, se ela está funcionando certo ou não, e corrigir, né? Ah, não, tu está gerando na frequência errada, daí ele muda a frequência das chaves para ajustar a frequência. Não, peraí, a tensão de saída está muito baixa, então ele muda a comutação das chaves para que aumente ou diminua a tensão de saída de acordo com a necessidade. Então, tu tem um circuito de controle, que geralmente é um microcontrolador, uma FPGA, um DSP, né? Então, é um circuito inteligente, é um processamento digital de informação. Só que para esse circuito eletrônico aqui, esse circuito inteligente, poder conversar, digamos assim, com a parte de potência, tu precisa medir a parte de potência, né? Então, tu precisa pegar uma amostra, por exemplo, da corrente de saída, né, para saber se a corrente que está indo para o motor está ok ou não, se está fora, se está funcionando, se não está. Então, tu precisa ter um circuito de medida, né, um sensor, basicamente, onde aqui eu estou representando esse sensor por um sensor de efeito Hall. Isso aqui é um sensor de corrente, né, semelhante ao que é um alicate amperímetro, né. Pega e abraça o condutor que tu quer medir com essa estrutura aqui, e ele emite um sinal de tensão ou corrente proporcional à corrente que ele está medindo, né, corrente que está passando aqui no meio desse jacarezinho que vai fechar. Então, o circuito de controle, ele vai medir o sistema através de um sensor e vai informar, aqui embaixo eu coloquei um exemplo de um IGBT de potência, ó. Ele vai informar para o IGBT quando é que ele vai fechar ou quando é que ele vai abrir. Só para vocês terem uma ideia, esse dispositivo aqui embaixo, ó, esse dispositivo que eu coloquei aqui embaixo, isso aqui é um braço de IGBT, tá? Então, aqui dentro, o que tu tem basicamente é como se fosse o Q1 e o Q2 dentro do mesmo encapsulamento, né? É um braço, é um half bridge que a gente chama, né? É um braço que é utilizado para inversores, tá? Daí tu utiliza 2 desses aqui para fazer um inversor de ponte completa, enfim. Tu vai estudar um pouquinho mais disso depois lá em eletrônica de potência, que são essas estruturas de potência aqui. Tá? Mas a ideia é o seguinte, então, meu sistema de controle, ele precisa medir o que está acontecendo para informar lá para o circuito de potência se ele está funcionando ok ou não, tá? E essa medida aqui não pode ser direta, né, num circuito
de potência. Não pode pegar direto o sensor e jogar dentro do micro e pegar a GPIO lá do teu micro, o teu sinal de PWM de saída do micro e enfiar direto no IGBT. Isso aqui não funciona tão simples assim na prática, né? Tu não pode pegar direto um sinal que está lá no interper, que está lá no lado do motor, que está no tempo, botar o sensor e direto a saída do sensor na entrada do micro. Primeiro, tu nem sabe se a saída do sensor é compatível com a entrada do micro. O micro, ele lê uma porta D, né? Ele tem uma entrada que ele vai ler o sinal de entrada. Beleza, mas essa entrada aqui geralmente é limitada de 0 a 5 volts, ou de 0 a 3,3, enfim, depende do microcontrolador, depende do sistema de controle que tu está usando, mas é uma tensão baixa e positiva, tá? E a saída dos sensores não necessariamente é diretamente compatível com a entrada do micro, tá? Então a gente precisa fazer com que a saída do teu sensor, ela seja compatível com a entrada do micro, porque o micro entenda que o que ele está lendo é certo, né? Então, por exemplo, um sensor de corrente, digamos que ele está medindo uma corrente alternada, né? A saída dele vai ser um sinal alternado, claro, como se fosse um TC, né? Como se fosse um TC lá da potência, ele vai emitir um sinal que é uma imagem do que ele está medindo, só que com uma amplitude bem menor, tá? Se ele emitir um AC, por exemplo, né? Se ele emitir um AC, não, meu micro não lê parte negativa. Então, eu tenho que tratar esse sinal para entrar no micro. Outra coisa que eu tenho que fazer, tirar ruído. Como eu falei, essa medida vai estar no tempo, vai estar do lado do teu motor, vai estar num lugar com intempéries. Então, tu tem que tirar ruídos, tá? Tu tem que tirar ruído, seja ruído do sensor em si, ruído da medida, tem que saber separar o que é ruído do que é sinal, né, para o meu micro poder ler. Então, aqui no meio do caminho, tu ainda tem que botar, por exemplo, filtros, ou ainda tem que colocar uns circuitos de proteção para proteger o teu microcontrolador contra um surto na medida. Digamos que deu um surto no teu motor e essa medida vai extrapolar o que o micro consegue ler. Tem que colocar proteção ali também, tá? Então, demanda que exista um circuito entre o teu sensor e o teu atuador, teu controlador, certo? Então, tu vai ter um circuitinho aqui no meio, beleza? E esse circuitinho aqui no meio, que a gente chama de circuitinho de condicionamento de sinal, ele tem por funções implementar essas coisas que eu estava falando com vocês, ou é um filtro, ou é um ajuste de ganho, ou é um offset, ou é um filtro anti-aliasing, enfim, algumas funções a gente vai ver dependendo da aplicação, tá? E além disso aqui, né, além dessa interface entre o sensor e o micro, por exemplo, tu ainda tem que fazer outra interface entre o micro e o teu circuito de potência, porque o teu micro geralmente larga aqui, digamos, se é um sinal PWM, 0 a 5 volts, ou 0 a 3,3. Só que para acionar um MOSFET desses aqui, ou um IGBT desses aqui, é de 0 a 15, ou de menos 5 a mais 15. Né? Então, tu tem que transformar aquilo que o micro gera num sinal compatível com o semicondutor que tu está acionando. E esse semicondutor aqui está lá no estágio de potência. Tá? Então, tu tem que também tratar o sinal, ele, de alguma forma, para tornar ele compatível com a tua necessidade. Esses dois bloquinhos aqui, que eu coloquei algumas plaquinhas genéricas aqui, tá? Não necessariamente são essas plaquinhas aqui, mas eu coloquei para elucidar a nossa abordagem, né? Nessa aplicação aqui, a gente teria a abordagem de estudar os circuitos que estão aqui dentro, ó, que faz esse meio do caminho entre um sensor e um micro, por exemplo, e entre o micro e o IGBT. Tá? Então, nessa aplicação, o nosso ambiente de estudo está aqui dentro, né? Os circuitos que a gente vai estudar estão aqui dentro e estão nesse aqui também, tá? Essa é uma aplicação, tá? Uma aplicação da onde que está situado o que a gente vai estudar. E dentro dessa aplicação aqui, a gente já consegue identificar aquelas grandes áreas da eletrônica trabalhando em conjunto, né? Então, aqui dentro, tu tem eletrônica digital, que é a parte de programação, que é a parte lógica, né? Aqui dentro. Aqui no nosso circuitinho, que é o que a gente vai estudar de fato, a gente tem a eletrônica de sinal, eletrônica analógica de sinal, que é o processamento analógico num sinal. Então, antes de informar para o micro, a gente tem que tratar esse sinal de alguma forma, e esse tratamento geralmente é analógico, certo? E aqui embaixo a gente tem a parte de potência, né, que é a parte que está lá trabalhando, que é, digamos, os braços do que está fazendo a conversão de potência, né, que está trabalhando com o grosso da energia, beleza?
Então, eletrônica de potência, digital e sinal analógico aqui, beleza? Que é aqui que a gente vai situar o nosso estudo. Bom, essa é uma aplicação, tá, envolvendo o carro elétrico, mas a mesma estrutura, mesmo conceito, a gente pode ver, por exemplo, numa geração solar, né, seja numa usina, seja numa residência, a gente tem a mesma ideia, né? Então, o que que a gente tem no sistema de geração a partir de painéis solares? A gente tem o painel solar gerando em CC, né? Uma baixa tensão contínua, a mesma ideia que a gente tinha antes. Agora, essa energia ainda ela é variante e depende da radiação, óbvio, né? Radiação solar. Então, tu tem um sinal variante CC no tempo. E tu precisa converter esse cara aqui nas exigências da tua carga, onde nesse caso aqui a tua carga é a rede elétrica, né, ou a tua residência, enfim. Então tem que transformar em CA de novo. Então para fazer esse papel de converter um sinal CC variante no tempo em um sinal CA controlado, a gente tem os inversores também, tá? Onde esse aqui é um inversor dedicado à geração solar, beleza? A estrutura desse sistema, novamente, a mesma ideia, né? Então, a gente tem aqui em cima, ó, o que seria o circuito de potência representado por esse bloco aqui. Olha que dentro desse bloco a gente tem o símbolo do IGBT para dizer que ali dentro tem conversores estáticos de potência utilizando IGBTs, tá? De novo, esse bloco aqui, quem estuda é eletrônica de potência, e vocês vão ter ou estão tendo. Não sei se vocês já estão fazendo fundamentos de eletrônica de potência, ou ver depois dessa, não lembro. Tá? Mas é o que vocês vão estudar, o que está aqui, essa parte de cima, tá? E aqui embaixo, esses bloquinhos representam todo o sistema de controle novamente, tá? Onde a gente tem a parte de leitura, onde a gente tem a parte dos algoritmos de controle, que vão identificar se está certo ou não, vão aplicar malhas de controle, que daí vocês vão ver lá em controle, qual que é o tipo de controlador que vai estar implementado dentro do microcontrolador, né? Então, isso aí a gente vê lá em controle. Tá? De forma geral, essa estrutura a gente ainda pode representar dessa forma aqui, tá? Aqui é a mesma estrutura anterior, só que estão com os blocos mais bem separados, tá? Então, aqui em cima, de novo, ó, boost e inversor, tá? Isso aqui são conversores de potência, esse boost aqui é um conversor CC-CC, que transforma de CC para CC, só que esse CC de saída é controlado, e o inversor, que aqui está representado por um chamado full bridge, tá? Que ele pega esse CC e transforma em CA. Claro, tem mais coisa aqui, tem filtros, enfim, tem mais coisinha aqui também. Mas isso aqui é o estágio de potência, que vai pegar aquela potência gerada pelos painéis e transformar naquilo que a rede precisa, né? Um sinal controlado, em fase, parari, parará, né? Pipipi, popopó aqui na saída. Só que, de novo, aquela mesma ladainha que eu falei antes, né? Esse estágio de cima aqui, que é o estágio de potência, que transforma a energia mesmo, tu precisa dizer para ela como que ela vai funcionar. Como que essa estrutura vai funcionar? Quando que essas chaves fecham? Com que frequência? Com que razão cíclica? Né? Quando que muda um? Quando que muda o outro? Então, para fazer isso, aqui embaixo está destacado para você o sistema de controle, ó, esse bloquinho de controle, onde dentro desse sistema de controle tu vai ter vários algoritmos, né? Lembra que esse sistema de controle é um microcontrolador, é uma FPGA, é um computadorzinho dedicado para isso aqui. Então, tu vai ter algoritmos, por exemplo, para extrair a máxima potência do teu painel, né? Então, chamado MPPT. Quem já olhou de geração solar já ouviu falar desse termo aqui, MPPT, que é, ele fica monitorando o teu painel e identifica o ponto máximo de transferência de energia. Aqui dentro desse controle ainda tem o controle do estágio CCCC, né, que eu falei para vocês, que é o boost, e o controle do inversor. Tá dentro tudo do mesmo microcontrolador. E, de novo, aquilo que eu falei para vocês, para esse sistema de controle acionar de forma correta o estágio de potência, ou seja, para o estágio de controle saber se o estágio de potência está funcionando bem ou não, tu precisa monitorar. E aqui está representado esses bloquinhos de monitoramento aqui, né? Que é representado por esses VI, que estão medindo tensão e corrente, tanto da saída, quanto no meio do conversor, quanto na entrada, né? Então, esses estágios de controle vai acionar o controle de potência, esse estágio de controle vai acionar o estágio de potência através de medidas, tá? Então, aqui nesse bloquinho, aqui, ó, que a gente vai se concentrar. Quais circuitos que vão estar aqui dentro? Como que eu projeto? Como que eu implemento? Quais que são as características desses circuitinhos dedicados ao condicionamento de sinais?
tá? Então, aqui, novamente, uma aplicação, né, aqui tem a imagem do circuito desses, novamente, a aplicação destinada a conversores, né, a processamento de energia. Então, aqui a gente está falando em sistemas de elevada potência, tá? Onde tu tem o estágio de potência, o estágio de controle e o estágio de monitoramento, né, ou condicionamento de sinais. E nesse meio campo aí, que é o estágio de monitoramento ou condicionamento de sinais, que está a nossa abordagem dessa disciplina, tá? Basicamente é aqui que a gente vai trabalhar. Tranquilo até aí? Estão entendendo isso? Meia boca? Tá bom? Sim, sim. Excelente. Vamos indo então. Vamos lá. De novo, essas duas aplicações que eu trouxe aqui para vocês é processamento de elevada energia, né? É parte de um sistema maior, né? Onde esse sistema maior seria transformar o CC do painel em CA para a rede. Beleza. Só que tu tem aplicações um pouco diferentes também, né? Como, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, que foi o TCC de um aluno aqui da UFSM Cachoeiro do Sul, onde ele fez um monitor inteligente para consumo de uma residência, né? Então, é um medidor inteligente do consumo de uma residência. Então, ele é um medidor digital, semelhante ao medidor da concessionária, só que a ideia desse medidor é que ele fique lá no CD da tua residência, né, lá onde estão os disjuntores, e esse cara fica medindo o quanto que tu consome em cada circuito da tua casa, né? Quanto que tu está consumindo de energia na tua casa. E ele mede isso e informa no painel dele mesmo, tensão corrente que tu está consumindo na hora, né? A tensão que tu está recebendo, a corrente que tu está consumindo, e ele faz uma estimativa de consumo e quanto que tu vai pagar no final do mês, tá? Basicamente isso que ele mede, e ainda ele comunica com o teu telefone e ele manda esses dados para o teu telefone. Então aqui a gente tem um exemplo do que era a tela do telefone dele, né? Mostrando o monitoramento de tensão corrente e quanto que tu provavelmente vai pagar no final do mês de fatura, né? Então é um circuito de monitoramento de energia com comunicação sem fio, basicamente isso. Então tu não está processando energia, a tua ideia aqui não é acionar uma carga, é só medir e informar, tá? Para fazer isso, a estrutura proposta foi essa que está aqui do lado, ó. Tu tem a alimentação da tua casa e tu tem a tua casa, que aqui é representado por carga, que pode ser toda a tua casa, certo? E o que a gente queria medir? Tensão e corrente que a tua casa está recebendo. Então, a gente precisava, para medir isso, a gente precisa de sensores. Então, olha aqui, a gente colocou um sensor de tensão e um sensor de corrente, tá? E, de novo, aquela ladainha que a gente conversou, né? O sensor de corrente e tensão, antes de tu informar para o teu microcontrolador, que é quem vai fazer as contas, quem vai mandar para a internet os dados, que vai mostrar no display, que vai salvar os dados num banco de dados, né? Que é o microcontrolador que vai fazer isso, antes do micro ler as informações desses sensores, tu precisa condicionar os sinais, né? Tu precisa aplicar coisas chamadas filtros, offset, proteções, tá? E daí aqui embaixo eu tenho um exemplo de um desses circuitos de condicionamento, ó. Então, internamente está aqui, ó, um chipzinho cheio de amplificadores operacionais lá dentro, e esse aqui está o nosso circuitinho de condicionamento, né? Aqui está o sensor, e olha que antes do sensor informar para o micro, que é a saída aqui, ó, tu passa por uma série de circuitos, onde nesse circuito foi tratado o valor negativo que o micro não lê, foi posto o filtro, foi ajustado o ganho, foi implementada a proteção, tá? Então, tu tem algumas características aqui de condicionamento de sinal. O que foi feito aqui? Basicamente, tu pegou aquela forma de onda bruta que o teu sensor informa, e daí tu pega e começa a botar alguns, como se fossem os filtros do Instagram nela, né? Tu tira as imperfeições, tu separa a informação do ruído, tu ajusta ali o grau que tu quer maior, tu quer menor, enfim. Tu trata de forma analógica essa informação, tá bom? Então, aqui tem outra aplicação, da onde estão os conhecimentos que a gente vai ver, né? O que a gente vai estudar, basicamente, são esses circuitos aqui, certo? Como que eu analiso, como que eu projeto, qual que é a função desse circuito, basicamente?
E com certeza, né, uma das grandes aplicações dos conceitos que essa disciplina desenvolve é para a parte da instrumentação, né? Então, lá em instrumentação, tu vai ver mais a fundo alguns conceitos, e eu acho que todos vocês aqui assistiram aquela palestra, conversa que a gente teve com o engenheiro Leandro, desculpa, com o engenheiro Leandro semestre passado, não lembro, vocês estavam presentes, eu não sei se todos estavam, alguns acho que estavam. Que ele trabalha numa empresa onde basicamente eles desenvolvem circuitos de medição, tá? E para fazer isso aí, ele tem que tratar os sinais medidos, né? Aquela ideia, aquela conversa que eu tive com vocês. Tu precisa tratar, tu precisa ter confiabilidade naquele teu sinal medido antes de informar ele para o próximo estágio, seja um estágio de controle, seja um estágio de informação, enfim. E ele mostrou várias características, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos com relação a isso, né? Então, esse medidor aqui na esquerda, ó, basicamente esse cara que tu instala na entrada, seja da tua fábrica, seja da tua casa, onde tu quer tirar o padrão de consumo, né? Tanto o consumo quanto a qualidade de energia que aquela residência ou aquela planta está consumindo, THD, fator de potência, fator de Cristo, enfim, todas as características de consumo daquela tua carga estão sendo monitoradas por esse sistema. E esse sistema fica lá instalado uma semana, digamos, na planta, acumulando essas informações. Para que serve isso? Para depois tu projetar, por exemplo, uma correção do fator de potência para aquela planta, ou identificar horários que ele está consumindo demais, ou fugas de corrente, ou, enfim, para poder melhorar, digamos, a instalação elétrica daquela planta. Então, tu tem que primeiro monitorar. Então, aqui tu tem um exemplo bem típico, digamos, dessa aplicação. Além disso, aqui na direita eu trouxe para vocês a imagem do que seria um osciloscópio portátil, né? O osciloscópio, de novo, né, é medidas, tu quer medir um sistema e tu quer ver aquela informação. Só que tu tem que ter confiabilidade. E todos os circuitos dedicados a essas medidas e monitoramento de energia vai ter um circuito chamado circuito de condicionamento. Então, aqui embaixo tem, de novo, aquela aplicação bem típica, né? Onde na esquerda está o sensor, onde, por exemplo, é uma garrinha dessas aqui, do medidor de energia, tá? Um sensor, aqui um efeito Hall, por exemplo, e essa medida que o efeito Hall está fazendo, essa aquisição que o efeito Hall está fazendo, tu vai informar para uma central, de novo, né, que essa central ou vai salvar tudo, ou vai mostrar numa tela, né, ou vai fazer alguma coisa com essa tua informação que tu mediu. Só que essa informação medida, primeiro, passa por um circuito de condicionamento. Nesse caso aqui, ajuste de offset e filtro, tá? E esse circuitinho aqui, que é o que a gente vai estudar. Cada um desses aqui, como que tu projeta, como que é a relação tensão-corrente aqui dentro, qual que é a função de cada um desses elementos, tá? A gente vai se dedicar a esse estágio aqui de um sistema de processamento de sinal, tá? Mais especificamente, processamento de sinal analógico. E o grande protagonista disso tudo, o elemento que vai ser mais estudado aqui, é o amplificador operacional. Então, basicamente, aqui agora está não sendo introduzido, porque vocês já tiveram contato com esse dispositivo, né? Mas a gente vai estudar ele a fundo. Assim como em dispositivos 2, a gente estudou o transistor a fundo, né? A gente viu a resposta C e tudo que era pertinente para a resposta C. Aqui em dispositivos 3, a gente vai olhar o amplificador operacional e tudo que é pertinente em circuitos que utilizam ele. Então, até aqui, até esse slide, eu tentei mostrar aonde que eles estão, aonde que eles estão sendo utilizados, aonde que esse dispositivo é usado, beleza? A aplicação deles. E daí, esse cara é o que a gente quer estudar, a gente quer analisar, simular e projetar todos os circuitos, não todos, né, mas vamos dizer assim, gerar guidelines para vocês poderem analisar, projetar e simular qualquer circuito que utilize, tá? Então, o amplificador operacional é o nosso objetivo dessa disciplina, analisar, projetar e simular circuitos com amplificadores operacionais. Lembrando que esses circuitos com a PIOP, eles são dedicados ao processamento analógico de sinal, tá? Essa é a grande função desses circuitos que a gente vai ver. Tu não vai projetar um circuito com a PIOP para acionar um motor de 1 kV, né? De 1 kW, por exemplo, certo? De 700 watts. Não, esses circuitos são circuitos com baixa tensão, baixa corrente, tá? Processar sinal, informação,
beleza? Bom, então o up-op é o nosso objetivo, tá? Tranquilo até aí? Alguma observação com relação às aplicações? Já era mais ou menos isso? Duvido que vocês tivessem lido a emenda da disciplina antes de vir para a aula. Deixa eu descansar a voz um pouquinho. Ninguém sabia o que ia estudar, né? Ainda não sabe. Olha aí, eu falei que ninguém sabia. Beleza, então a gente vai estudar o op-op, e o op-op é utilizado para processamento analógico da informação, processamento analógico de sinais elétricos, e esse processamento está dentro daquele grande contexto da eletrônica ali que eu tentei mostrar para vocês. E como que funciona? Né? Como que vai funcionar a nossa metodologia aqui, digamos, né? Então, a primeira aula é hoje, né, a questão de introdução, que a gente conversa um pouco sobre a eletrônica, sobre as aplicações da nossa disciplina, o que ela estuda, o cenário, né, que é da eletrônica, onde que está inserido a nossa disciplina, e qual a correlação da nossa disciplina com as outras do curso, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, ele está dentro, por exemplo, de um processamento de energia, ele conversa com a parte de controle, conversa com a eletrônica de potência, assim por diante, tá bom? E um pouquinho da conversa sobre o plano de ensino, né, que é a ementa, que é o que a gente vai ver e como que a gente vai ver, basicamente isso. Depois disso aí, a gente vai começar, então, de fato, o estudo direcionado a amplificador operacional. Então, primeiro, para eu poder analisar um circuito, né, analisar, o que significa analisar? É saber calcular tensão e corrente em todos os pontos do circuito, né? Toda a tensão em todos os nós e corrente em todos os ramos do teu circuito. Isso é analisar um circuito, saber equacionar. Basicamente, o que a gente fez lá em dispositivos 2, né? A gente analisou circuitos com transistores. Agora, a gente vai analisar circuitos com up-op. Para poder analisar esses circuitos, primeiro a gente precisa traçar um modelo, a gente precisa ver como é que esse dispositivo se comporta e então aplicar essa metodologia de análise em várias configurações. Então é isso que a gente vai fazer durante uma boa parte da disciplina, que é analisar diferentes configurações de amplificador operacional, né, diferentes circuitos com up-op, fazer bastante simulação e tentar entender o básico de análise de circuitos com up-op. Tá? Depois de entender isso aí, claro, assim, ó, existem inúmeros circuitos com up-op, tá? Sempre tem uma modificaçãozinha, um jeito diferente de usar ele, existem muitos jeitos de tu aplicar e tu, digamos assim, driblar as não idealidades dele, tá? Mas a gente vai ver como que vocês vão conseguir analisar qualquer um desses, né? A gente não vai analisar todos, a gente vai ver os básicos e daí vocês pegar essa metodologia quando precisar e aplica no circuito que tu tiver. Depois de entender tudo sobre esses circuitos básicos, daí a gente vai para uma estrutura muito usada em eletrônica, que é o amplificador de instrumentação. Quando a gente está falando de medidas de sinais, esse amplificador de instrumentação, que não é um amplificador, na real ele é uma estrutura, né, como está representado aqui na esquerda para vocês, essa estrutura aqui, com vários amp-ops, ele é muito utilizado e é tão utilizado que ele já é vendido dentro de um chip só. Tá? Então a gente vai ver por que é usado, como que foi chegado nessa estrutura, datasheet, né? Vamos ver um pouquinho sobre o amplificador de instrumentação. Depois disso, a gente vai para uma aplicação, um ramo, digamos, de aplicação de up-op, que é os comparadores, tá? Um jeito de tu utilizar o amplificador operacional é ele sendo comparador, né? Então, por que tu usa comparador? Basicamente para identificar sinais, né? Para comparar com referências, enfim, e para fazer modulação, tá? Aqui eu trouxe, no caso, a modulação PWM, que é a modulação por largura de pulso, e essa modulação é muito utilizada para acionamento de motor, para acionamento de conversores chaveados, eletrônica de potência, tuteri, tarará, né? Então, comparador é uma grande aplicação de up-op aí, muito utilizado, e que a gente vai ter em muitos circuitos, tá? A gente vai ver, basicamente, como que são, como que a gente projeta, como que a gente analisa, né, comparadores ideais, comparador com laço de esterese, né, que tem uma imagenzinha aqui do laço de esterese, de um comparador, e assim por diante, tá? Então a gente vai falar bastante sobre comparadores também.
Depois disso, tendo em mente o que são comparadores e como que eles funcionam, a gente pode analisar, digamos assim, o grande coringa da eletrônica de sinal, né, que é o 555. Esse CI aqui, pessoal, ele é muito utilizado, assim, ele tem muito material, mas muito material, assim. Dá para fazer quase tudo com ele, tá? Dá para fazer muita coisa com esse circuito. Então, a gente vai conversar sobre ele, como que é o princípio de funcionamento, vamos falar sobre algumas aplicações, tá? Sobre esse CI aqui, que é o 555. Não sei se vocês já usaram, tá? Mas a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Depois de falar sobre esse circuito, a gente vai para a última parte da disciplina, que é depois outro grande ramo ali, outro grande braço dessa disciplina, que são os filtros ativos, tá? E daí filtros ativos são os filtros, claro, né, para utilizando amplificadores operacionais. Daí a gente vai ver, claro, filtro para tirar ruído, tá? Mas não é só isso, né? O filtro existe para te dar ganhos específicos em frequências específicas, né? Para te dar o ganho que tu quer na frequência que tu quer. É basicamente para isso, não só eliminar o ruído. Isso é uma das aplicações de filtros, tá? Daí a gente vai conversar sobre os tipos de resposta, qual a diferença entre essas respostas, as estruturas que podem nos dar essas respostas, tá? Então a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre metodologia de projeto, simulação, tá? Então observe que durante toda a disciplina aqui a gente vai trabalhar com bastante simulação, mas não só para tentar enxergar o circuito, mas também para tentar explorar um pouco mais o simulador em si, né? Que vocês vejam algumas funcionalidades, que utilizem melhor o simulador, tá bom? Então, isso aqui é basicamente a estrutura da nossa disciplina, né? Um mapa aí do que a gente vai ver, e mais ou menos. Eu fiz uma divisão mais ou menos assim, de número de aulas aqui, né? No bloquinho amarelo. Não necessariamente vai ser isso, mas, enfim. Tá certo? Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Tem alguma coisa de fora que vocês acharam que iam ver e não vão ver? Já estudaram algum desses blocos, hein? Certo? Bom, nem acordaram ainda. Ou estão na beira do fogão a lenha aí. Ah, podia, né? Beleza, e para contemplar essa metodologia aí, tá? O que a gente tem aqui? A nossa bibliografia básica lá de eletrônica, né? Aqui eu acho que o único diferente é o que vocês ainda não tiveram contato, né? É o Antônio Pertence Júnior. Esse livro aqui é muito legal, tá? Ele traz uma visão prática, digamos assim, né? Algumas observações da implementação que a gente não vê nos outros, tá? Principalmente na parte de filtros, a gente vai utilizar as rotinas de projeto desse livro aqui. Mas, claro, os outros trazem as informações básicas e mais coisa do que a gente vai ver. É claro que a gente não vê tudo dentro da sala de aula, né? Não na sala de aula, mas enfim. Claro que a gente não vê tudo aqui, mas mais a fundo, né? Estão dentro desses livros. E eu acho que o Teodoro aqui, o Bogart, ele é bem bom também, tá? Na parte didática dele. Então, quem tiver curiosidade, eu não sei se vocês ainda usam livro. Eu acho muito difícil que vocês utilizem livro, mas o Teodoro aqui é bem didático, tá? Eu acho que ele é melhor que o Nachelski nessa parte aqui, tá? E na última parte de filtros, principalmente o pertence, tá bom? Vocês usam livro ainda? Ou posso começar a tirar o slide de bibliografia? Tá bom. Se nada adianta, a gente usa. No último caso, bem de vez em quando, né? Tá bom. Acho que eu vou começar a deixar, vou subir as partes do livro lá, e daí a gente vai ter aula só de dúvidas. O que vocês acham? Uma metodologia também, daí quem sabe vocês usam mais o livro. O Ayrton não conta. Treta de manhã cedo já. O Ayrton usa livro, então vou dar uma estrelinha pro Ayrton. Um ponto para quem começar a usar o livro.
Olha os ciúmes da Ana. Sai daí, Luca. Tá? Então vamos adiante aqui. Essa aqui é a bibliografia básica, tá? Gosto bastante do Teodoro e essa parte do pertence para a parte de filtros. Eu fiz uma divisão aqui, ó, de basicamente como que vai ir as nossas aulas, tá? De novo, é aquela coisa, né? Tenha espaço aqui, quem sabe não vai ser bem isso aqui, não se apeguem tanto, mas a evolução, basicamente, do raciocínio da disciplina, né, o fluxo de ideias da disciplina, vai ser basicamente a que está exemplificado aqui para vocês, tá? Ó, faltou o título do último aqui, ó, é filtros aqui, tá? Filtros ativos. O fluxo de ideias que a gente vai seguir é basicamente esse, né? Onde a gente primeiro aprende o básico de amplificadores operacionais e vai evoluindo conforme aquele diagrama de blocos que eu falei para vocês antes, tá bom? E como que vai funcionar? Bom, vocês já fizeram dispositivos 2 comigo, é mais ou menos a mesma metodologia, né? Tudo aula online. A gente vai fazer o máximo de aulas síncronas que der, de preferência todas síncronas, né? Moodle, vou subir depois de cada aula um material no Moodle, vídeo gravadinho da aula no YouTube, aquela coisa, e grupinho do WhatsApp, tá? Mesma coisa que a gente tinha lá em dispositivos 3. Eu mandei um e-mail para vocês, acho que todos receberam, né? Estão todos na aula aqui. Eu ainda não abri a turma no Moodle, pessoal, porque tem a parte de ajuste de matrícula, né? E daí depois tem que adicionar os alunos lá, então vou esperar passar isso aí, e depois eu abro a turma lá e já subo as aulas que a gente já tiver tido até lá, tá bom? O que vocês acham da metodologia? Funcionou direito no semestre passado? O que vocês acham que dá para mudar? Porque senão vai continuar igual. Top. Tá bom, turma. Se a Ana disse que tá bom, vai seguir. Vocês não têm nada para dizer? A escala Gretchen, aquela foi boa. Mas tem que saber qual é a cara que vocês tinham no final, né? Não é só uma avaliação numérica, tem que ter uma avaliação qualitativa também, né? Então tinha que botar uma figurinha ali. Tá bom. O que mais da nossa metodologia, tá? Vai ser online, computadorzinho, parari, parará, e a gente vai utilizar bastante o PSIM, tá? Aquilo que eu estava falando, a gente vai fazer simulações, e as simulações, a maior parte das nossas simulações vai ser em PSIM, tá? Então, quem não tiver instalado, instala, que a gente vai fazer algumas listas, alguns trabalhos envolvendo PSIM. E Excel também, tá? Vamos utilizar um pouquinho de Excel, principalmente na parte de projetos referentes à parte de filtros, tá? Vamos usar um pouquinho de Excel lá. Quem não quiser usar Excel, quer usar o MATLAB, o Octave, show de bola, tá? Fica à vontade, eu não vou... Porque a gente vai implementar rotinas, tá? Basicamente isso. Então, rotinas de projeto, de cálculo. Então, precisa de uma ferramenta matemática também. Ou vocês ficam fazendo tudo na mão, né? Também pode ser. Pergaminho, pena, tinteiro e faz na mão. Tá? Nossas aulas, bem cedinho, nas terças e quintas. Olha aqui, eu botei das 8h30 ao meio-dia e meia. E o que vocês acham? Pode ser? Das 8 às 10 aqui, tá? Que tá errado, ó. Outro erro no slide. Terças e quintas. And avaliação. Avaliação, mesma ideia do semestre passado, tá? Alguns trabalhos, listas, simulações, aquelas rotinas de projeto que eu estava falando para vocês. Então, a avaliação não vai ser prova, tá? Vai ser em forma de trabalhos e listas. Tá ok? Ou vocês querem prova? Dá para fazer também. Sem prova. 1D4 sem prova. 2D4 sem prova. Os nulos concordam. Tá bom, sem prova. Que aversão à prova que vocês têm. 4D4 sem prova, olha aí. 100% de aversão. Mais rejeitada que a Carol Conká. Eu não sei, tipo, a prova é muito mais fácil, pessoal. É só estudar pra prova e fazer. Trabalho dá muito mais trabalho. Tá, então vai ser trabalho, simulação.
Acho melhor também, tá? Mas enfim, vamos lá. Adiante. Ai, que vocês são estudiosos. Ah, vai, me mente. Bota tochar. Se é pra mentir, né? Peraí que eu vou lá fazer um mate e a gente começa as conversas daí. Beleza, pessoal, da metodologia, do que a gente vai usar. O que eu acho que vocês têm que lembrar aqui, tá? Da nossa aula aqui. Basicamente, tem que ficar da aula de hoje, tá? Essa aula introdutória. Basicamente, o que a gente vai estudar, que é o amplificador operacional, é ele que nós vamos estudar, é os circuitos que utilizam ele. Então, a gente quer aprender a analisar circuitos com amp-op e projetar circuitos com amp-op, tá? E, junto com isso, eu quero que vocês lembrem, principalmente, eu quero que vocês lembrem aonde que está sendo aplicado os conhecimentos que a gente vai desenvolver aqui. Vocês vão aprender a usar uma ferramenta, que é o amp-op, é um dispositivo. E aonde que ele é utilizado, tá? Você tem que lembrar isso que a gente conversou, né? Aonde que está, basicamente, as principais aplicações com a amp-op, o que dá para fazer com a amp-op, certo? Então, é basicamente esse cenário aqui, eu quero que fique bem claro na mente de vocês, né? Quando vocês entram na aula, você pensar assim, bom, eu vou estudar um circuito, eu vou aprender a usar um dispositivo que está sendo aplicado em tal ramo da eletricidade, tal ramo da eletrônica, tá? Lembrem da nossa metodologia, se tiver alguma dúvida depois, alguma sugestão de alteração também me fala. E bibliografia, né? Já que vocês usam bastante livro, né? São ratos de livro aí. Lembrem da nossa bibliografia, aquilo que eu falei, que é importante ali, tá? E usem livro, tá, pessoal? É bem interessante. Lá tem muito complemento e vai mais a fundo do que eu falo aqui, tá? Eu falo aqui 1 hora, eu não consigo falar tudo que é importante, né? O livro traz uma forma organizada e direitinho ali o que tem que saber, tá bom? Use, é importante, tá? Fato. Eu sei que é pedir demais, mas o ideal mesmo era que vocês lessem o livro antes de vir para aula, tá? Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu sempre fiz isso, tá? Mas em algumas disciplinas eu fazia e é muito melhor. Tu aprende demais, tá certo? Beleza. Vamos adiante. Aí acabou. E daí, o que é a nossa próxima aula, então, tá? A gente vai começar a ver a parte do amp-op de fato, tá? A gente vai desenvolver um modelo e vai ver o amp-op ideal, tá? Como que a gente analisa, vê o princípio para analisar circuitos com amp-op, vamos desenvolver essa metodologia, certo? Essa é a nossa próxima aula, aula 2, quinta-feira. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Estamos conversados? 100%?